Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema O Contrato Sexual, de Carole Pateman. Uma crítica ao patriarcado. Você sabia que mesmo em uma sociedade moderna que se diz igualitária, ainda estamos presos a contratos que favorecem o patriarcado? O livro O Contrato Sexual, de Carole Pateman, revela como a teoria dos contratos perpetua a submissão das mulheres. Vamos mergulhar nesse tema polêmico e entender como contratos como o casamento, a prostituição e a barriga de aluguel ainda reforçam as desigualdades de gênero. O Contrato Sexual é um livro de não-ficção de 1988, escrito pela feminista britânica e teórica política Carole Pateman. Esta obra seminal discute como a teoria contratual continua a reafirmar o patriarcado através de métodos de submissão contratual, onde há, em última instância, um desequilíbrio de poder decorrente do sexismo sistêmico. O foco de O Contrato Sexual é refutar a ideia de que uma sociedade pós-patriarcal ou antipatriarcal já existe como resultado da concepção de uma sociedade civil. Em vez disso, Pateman argumenta que a sociedade civil continua a auxiliar na opressão feminina e que a ortodoxia dos contratos, como o casamento, não pode se tornar equitativa para ambos os gêneros. Pateman utiliza uma perspectiva feminista ao racionalizar o argumento proposto em O Contrato Sexual, recorrendo a obras de filósofos políticos e liberais clássicos, como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e posteriormente reinterpretados pelos pais fundadores, que Pateman já havia criticado por serem responsáveis pelo desenvolvimento dos direitos e liberdades modernas, derivados de padrões contratuais arcaicos profundamente enraizados nas esferas ocidentais, especialmente nos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, áreas de foco de seu trabalho. Carole Pateman, ao escrever O Contrato Sexual, usou sua experiência anterior em teoria política como base para fundamentar um comentário e crítica feminista sobre a natureza dos contratos como ferramentas de controle da feminilidade, estabelecendo como o contrato original constitui a liberdade dos homens e a sujeição das mulheres. Pateman escreve dentro dos limites da tradição ocidental, mostrando como essa tradição exclui as mulheres e, fundamentalmente, apoia a opressão feminina no pensamento político e legal ocidental. Ela esclarece como o contrato sexual, como teoria, está enraizado no período do Iluminismo, essencialmente liderado por homens para a libertação dos homens, com a frase liberdade, igualdade, fraternidade, excluindo a libertação das mulheres por meio da linguagem usada nesse período, efetivamente moldando os primórdios do patriarcado moderno. Pateman expressa isso para demonstrar seu ponto de que os contratos sociais, baseados nessas ideias de liberdade, são inerentemente tendenciosos para favorecer o direito sexual dos homens e a subordinação das mulheres, sustentando o contrato social, que se torna, portanto, um contrato sexual que inibe a autonomia das mulheres. Resumo: O Contrato Sexual é dividido em 8 capítulos. Pateman utiliza estruturas de narrativas feministas para ilustrar a teoria contratual desde suas origens até suas implicações contemporâneas. Ela demonstra como os contratos afetam a feminilidade de várias maneiras, como a exploração econômica e sexual das mulheres por meio do casamento, prostituição e a gestação de substituição. O contrato sexual revela as complicações associadas à teoria contratual e como as feministas, portanto, não podem reformar essas partes da teoria política. Devem começar de novo e do zero. A articulação ao longo do livro é que a teoria contratual não pode ser modificada de forma progressista. Os contratos sempre iniciam um direito político que implica em uma parte dominante e outra subordinada. Além disso,
O contrato sexual explora como a base da sociedade ocidental é construída sobre a opressão contratual das mulheres para sustentar um regime patriarcal, mostrando como, na esteira do contrato social entre homens iluminados, existe outro contrato, o contrato sexual, pelo qual os homens ganham a posse das mulheres. Pateman dá especial atenção às obrigações contratuais associadas ao casamento. As mulheres são incorporadas à sociedade através do contrato de casamento, mas elas entram nesse contrato não como indivíduos iguais, mas como subordinadas naturais. O casamento funciona como uma forma de obter acesso sexual ao corpo da mulher e ao trabalho que ela fornece como esposa. É considerado uma instituição importante na sociedade. A instituição do casamento dá a cada marido a capacidade, se ele assim o desejar, de maltratar sua esposa. A instituição do casamento é estabelecida como uma prostituição legal, uma entidade comparável a um contrato de trabalho, onde o mestre, marido, entra nesse contrato com a serva, dona de casa, como subordinada. De acordo com o estado de natureza de Thomas Hobbes, a conquista de uma mulher dentro do contrato de casamento leva à submissão da esposa como serva sexual, tornando-a propriedade do marido, que é reconhecido como o verdadeiro membro da sociedade civil e contratual. A crítica de Pateman ao casamento começa com o fato de que, institucionalmente, tornar-se marido dá ao homem o direito patriarcal sobre a esposa. Usa o exemplo da prostituição para explicar como o patriarcado consegue criar capital sexual a partir do trabalho sexual das mulheres. Usando a história do contrato sexual, fica claro que a prostituição faz parte do exercício da lei do direito sexual masculino, garantindo o contínuo acesso aos corpos das mulheres. O contrato de prostituição é descrito por Pateman como um exemplo de um contrato sexual original, tornando-se um precursor da prostituição metafórica do trabalhador pelo capital, dentro da sociedade civil patriarcal. Pateman deduz que os contratualistas defendem a prostituição como uma forma de trabalho, explicando que os contratos de prostituição são semelhantes aos contratos de trabalho. Isso, segundo Pateman, é uma justificativa para a contínua afirmação do direito sexual masculino e a monetização dos corpos femininos, legitimando como a prostituição reafirma o status patriarcal. A gestação de substituição é utilizada ao longo de O Contrato Sexual para criar um diálogo sobre como os corpos das mulheres se tornaram capital legitimado na sociedade contemporânea. Pateman explica como isso é resultado do contrato sexual imposto às mulheres, semelhante aos contratos associados à prostituição. O contrato de gestação de substituição é outro aspecto do contrato sexual, proporcionando uma nova forma de acesso aos corpos das mulheres. O problema dentro desse contrato é que seus aspectos são inerentemente baseados em classe, ou seja, as mulheres da classe trabalhadora são atraídas pelo aspecto financeiro desse contrato, mas, em última análise, não são iguais à parte que se beneficia do tempo e da natureza do serviço que estão prestando. Pateman utiliza as palavras de John Locke como exemplo das diferenças entre um contrato de gestação de substituição e um contrato de prostituição, onde, embora os homens não façam uso sexual direto do corpo de uma mulher na gestação de substituição, a mistura da semente do homem com o útero da mulher, se realizada fielmente, resulta em uma criança essencialmente pertencente à parte masculina. Pateman argumenta que a intervenção das mulheres na sociedade civil demonstra como o contrato de gestação de substituição contínua a fazer parte de uma dependência da sexualidade feminina e como não é a descrição da mulher que é valorizada no contrato, mas sim seu corpo, que é utilizado pela sociedade. Conclusão: Carole Pateman defende que a ideia do contrato original
proposta pelas teorias contratualistas tradicionais, não é uma base legítima ou justa para a organização da sociedade. Segundo ela, esse contrato é uma ficção política criada por pensadores iluministas para justificar a libertação de certos indivíduos, principalmente homens, enquanto mantém as mulheres em uma posição de subordinação. Em vez de promover a verdadeira liberdade e igualdade entre os sexos, o contrato social apenas consolida o poder masculino e a opressão feminina, escondendo essas dinâmicas por trás de uma fachada de neutralidade e equidade. Pateman argumenta que o contrato original não foi concebido para incluir as mulheres como participantes iguais. Pelo contrário, ele serve como um mecanismo para garantir que os homens tenham acesso e controle sobre o corpo e a sexualidade das mulheres, seja por meio do casamento, da prostituição ou de outras formas de contratos, como o de gestação de substituição. Esses contratos sexuais são, portanto, a base sobre a qual o patriarcado se sustenta, perpetuando a desigualdade de gênero ao longo dos séculos. Ela sugere que, para alcançarmos uma sociedade verdadeiramente igualitária, não basta reformar ou ajustar as estruturas baseadas na teoria contratual existente. As raízes dessas estruturas são profundamente patriarcais, e qualquer tentativa de modificar o sistema atual será insuficiente para erradicar as desigualdades de gênero que ele perpetua. Em vez disso, Pateman propõe que é necessário repensar completamente a teoria política e social, começando do zero, de modo a criar um novo paradigma que não esteja enraizado no patriarcado. Em última análise, a conclusão de O Contrato Sexual aponta para a necessidade de uma transformação radical na forma como entendemos e organizamos as relações de poder entre os sexos. Pateman acredita que somente ao reconhecer e desmantelar os contratos sexuais subjacentes à sociedade civil moderna, podemos começar a construir um futuro onde a liberdade e a igualdade sejam realmente alcançáveis para todos, independentemente do gênero. Essa transformação exigiria uma reavaliação das instituições que, historicamente, têm mantido as mulheres em papéis subordinados e uma reestruturação das normas políticas e sociais para garantir que a opressão de gênero não seja mais perpetuada em nome da liberdade e da igualdade. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! No canal do pensamento, debatendo a existência, a busca do conhecimento é a nossa resistência. Resistência! A nossa resistência, sim.